Apesar de vencer no Brasil, em Campinas, Dilma Rousseff foi derrotada nas urnas. O candidato do PSDB, Aécio Neves, ficou com a maioria dos votos. Hoje, os eleitores fizeram um balanço das necessidades e traçaram perspectivas para os próximos anos. Um dia depois da votação mais acirrada do Brasil, alguns campineiros aproveitaram para demonstrar na cor da roupa o apoio à candidata vencedora Dilma Rousseff. Mas, apesar da vitória nas urnas em muitos estados brasileiros, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, aqui em Campinas a petista foi derrotada. Ela conseguiu 38% dos votos, contra os 61,6% de Aécio Neves. Para este cientista político, a presidente reeleita terá a missão de reverter o cenário de rejeição nos próximos 4 anos. A primeira coisa é ter que fazer paz com a sociedade. A divisão que chegou nessa eleição final é uma divisão muito difícil de administrar. Ela tem que começar a mostrar sinais de que ela vai restaurar um diálogo com o mercado, na economia, e um diálogo com essa sociedade que ficou rachada, propondo reformas, obviamente, mas essas reformas vão depender de um diálogo grande com o Congresso. Ela precisa ter nomes que mostrem claramente a autonomia em relação a ela e, ao mesmo tempo, sintonia com o que ela pensa. Mas você precisa ter gente que tenha autonomia para dialogar com o mercado, dialogar com a sociedade, que a sociedade confie, que o mercado confie, que possa realmente estabelecer um diálogo. Dilma Rousseff venceu o candidato Aécio Neves com 51,64% dos votos válidos. Uma vitória apertada como nunca se viu na história política do país. Para o próximo mandato, muitos eleitores já sabem o que deve ser priorizado pelo governo. Eu vejo muito na área da saúde, que ela acho que deixa muito a desejar, né? A educação e a saúde. Ela tem tudo para fazer um bom governo, depende dela. A petista conseguiu nas urnas 54 milhões e meio de votos, aproximadamente 3 milhões e 500 mil a mais que o concorrente tucano. O cientista político acredita que Dilma Rousseff terá um páreo duro para enfrentar no Congresso. Isso porque outros partidos estarão mais fortalecidos. E Aécio Neves vai retomar a cadeira de senador da República e deve cobrar mudanças, principalmente as reformas política e econômica. Readequações que, segundo o especialista, não serão fáceis para o atual governo. Vão ser relativamente difíceis. A economia não é fácil de restaurar o dinamismo dela. Então, pelo menos até 2016, eu acho que vai continuar um crescimento medíocre, mas ela pode, pelo menos, distensionar esse mercado e deslanchar alguns processos que estavam meio amarrados. Ou seja, garantir um mínimo de crescimento econômico. Bom, e aqui na região metropolitana de Campinas, a presidente reeleita venceu o adversário em apenas 2 municípios, Hortolândia e Montemor. Confira alguns números. Em Americana, Aécio Neves teve 66,28% dos votos contra 33,72% de Dilma Rousseff. Na cidade de Jaguariúna, o candidato tucano conseguiu 74,84% e a petista 25,16%. Em Indaiatuba, Aécio Neves recebeu 66,82% dos votos e Dilma Rousseff 33,19%. A maior diferença foi registrada em Itatiba, onde o candidato do PSDB obteve 80,54% dos votos e a candidata do PT 19,47%. Já em Hortolândia, a petista ficou na frente. Ela teve 56,69% dos votos, enquanto Aécio somou 43,32%. Em Montemor, Dilma também teve desempenho melhor, embora com menor vantagem, 50,74% contra 49,27%. Bom, e ao fim das eleições, uma certeza: as redes sociais serviram como uma grande plataforma de discussão política. Mas depois do resultado do pleito, comentários radicais acentuaram o preconceito contra eleitores de alguns estados brasileiros. A votação foi acirrada. A presidente foi eleita com 51,63% dos votos. Aécio teve 48,36%. A candidata do PT venceu em 15 estados e o do PSDB em 11. Apesar do equilíbrio, no Nordeste a presidente foi majoritária em todos os estados. Após o resultado, as redes sociais exibiram uma onda de agressões contra esta região do país. Algumas frases continham xingamentos e expressões preconceituosas. Algumas publicações sugeriam um muro separando o país em 2 regiões. O comportamento de alguns internautas gerou um aumento de 95% nas reclamações sobre conteúdos relacionados a preconceito e discriminação entre julho e outubro.